Quando chega a adversidade, quando chegar a tribulação, o que fazer? Eu vou na parte 2 dessa pregação. Você que não perde culto aqui, você já ouviu falar que eu falei de 5 coisas que a gente deve fazer quando chega a tribulação. Eu falei para nós fazermos um exame em nós mesmos. Falei também para a gente verificar as possibilidades e usar o potencial que Deus nos deu. Em terceiro lugar, falei em às vezes aceitar o momento, encarar a realidade do momento. Eu falei em quarto lugar, para a gente não perder a esperança. E eu falei em quinto lugar, para a gente crer em Deus. Não é? Tudo certo aí, Marcelo? Amém? Então eu quero continuar essa palavra nessa noite. A segunda parte dessa palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, verso 10 e o verso 11. Tiago capítulo 5, verso 10 e o verso 11. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Continue ouvindo a nossa rádio 105.9, é uma bênção, são louvores 24 horas. Você que está me vendo por esse vídeo e você não consegue acessar na sua cidade, é só você digitar lá no site da rádio, fmboituva.com.br, fmboituva.com.br. Inclusive lá tem os aplicativos, não é? De smartphone, tem lá os aplicativos que você pode baixar, iOS, não é? E também outros lá que tem lá. Então você baixa lá e vai ser Android, né? E vai ser uma bênção, tá bom? Então hoje eu quero falar de mais 5 atitudes práticas que você deve ter quando a tribulação chegar, quando a adversidade chegar na sua casa ou na sua vida, não é? Tiago capítulo 5, verso 10 ao verso 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito... Bem alto, porque o Senhor é muito... E o que mais? Mais uma vez, porque o Senhor é muito... misericordioso e piedoso. Amém? Curve suas cabeças. Pai, nós te louvamos, Jesus, que nós estamos na tua presença. Ó Deus, e aonde o Senhor passou, Jesus, onde o Senhor esteve, o lugar nunca mais foi o mesmo. E as pessoas nunca mais foram as mesmas. Por isso, nesse momento, eu peço a tua graça, que é o teu favor não merecido, porque eu não mereço, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me deu essa graça, esse favor não merecido, de falar com as pessoas mais importantes, as pessoas que o Senhor ama, porque o Senhor entregou a sua vida por elas. Senhor, no perfil dessa responsabilidade, eu peço a tua misericórdia, use o meu intelecto, a minha voz, para que teu Espírito Santo venha continuar, para que continue a falar em nossos corações. Oh Jesus, nos abençoe nessa noite. Amém? Tome assento, meus irmãos. Então eu disse, já preguei na primeira parte dessa pregação outro dia, quando a adversidade chegar, nós devemos em primeiro lugar fazer um autoexame, perguntar o porquê. Em segundo, verificar as possibilidades e usar o nosso potencial. Em terceiro, aceitar a realidade e encarar o momento. Em quarto, não perder a esperança. Em quinto, crer em Deus. E agora eu quero continuar essa palavra. E em sexto lugar, quando a adversidade chegar, a tribulação chegar na sua vida, não transfira a responsabilidade. Às vezes eu estou sofrendo um problema e eu digo que é por causa do fulano, eu estou assim por causa do Beltrano, olha o meu casamento como está, olha, veja o marido que eu tenho, veja a esposa que eu tenho. Nós temos isso, né? Nós queremos transferir a responsabilidade. É interessante que quando Deus criou o homem, né, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles estavam no jardim. E quando eles pecaram, né, a primeira coisa que Adão disse para Deus: Adão, você comeu daquele fruto, daquela árvore que eu disse para não comer. Adão já transfere a responsabilidade para Eva.
Ele diz: ó Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer esse fruto, não é? Então nós não assumimos responsabilidade, por dois motivos, que é muito natural do ser humano. Porque nós não admitimos e não gostamos de admitir os nossos fracassos. Em segundo, não queremos nos desgastar para resolver. Nós não queremos admitir os fracassos. Eu costumo dizer que o centro da operação de Deus, Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa quando ela admite o seu fracasso, ou quando ela pecou, ela admite o seu pecado, ou quando ela está numa situação de desobediência, ela admite a sua desobediência. Há pessoas muito arrogantes e pessoas que não vão conseguir a graça de Deus porque ela quer transferir responsabilidade. Ela sai da igreja por causa do pastor, sai da igreja por causa do diácono, sai da igreja por causa do irmão, vai para o mundo, sempre tem uma desculpa, como se quem morreu por essa pessoa fosse o pastor, o diácono ou o irmão. Quem deu a vida por você foi Jesus. Não esteja aqui por causa de mim, e não vá embora daqui por causa de mim também. Esteja aqui por Jesus. Amém? É mais fácil nós transferirmos a nossa responsabilidade para os outros. Mas veja que em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, quando Davi peca, o profeta Natã vai falar com Davi e diz que ele tinha cometido um adultério e também um homicídio. E Davi não fugiu da responsabilidade. Dá uma olhadinha no verso 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Interessante, quando você vai estudar a história de Davi, é uma história meio maluca, irmão. O camarada aprontou demais. Mas você vê um versículo que fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você quebra o coração de Deus, você pega o coração de Deus quando você reconhece quem você é e você se humilha na presença de Deus. Glória a Deus. Em sétimo lugar, quando a adversidade vem, ou a tribulação vem na sua vida, você procura exercitar a paciência. Procura exercitar a paciência. O que é paciência? Paciência é a virtude de suportar a dor, infortúnio, inconveniente, sem queixa ou resignação. Então, é aquela pessoa que suporta aquele momento. É a pessoa que espera um pouco mais. Isso é a paciência. Então vemos que em Romanos capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo diz: sede pacientes na tribulação. Ele não diz que você não vai ter tribulação, ele diz para você ser paciente na tribulação. Em Romanos capítulo 5, verso 3 ao verso 5, eu estou dando uma receita para você de como você encarar a tribulação. Em Romanos capítulo 5, verso 3 ao verso 5, o apóstolo Paulo diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá certeza de que nós vamos passar por aquele momento. A tribulação produz a paciência. Você quer ver uma pessoa paciente? É uma pessoa que foi muito atribulada, uma pessoa que sofreu bastante. Converse com uma pessoa de idade. Normalmente as pessoas de idade que tiveram uma vida muito difícil, elas são muito pacientes. Às vezes demora a chegar a isso, mas a experiência da vida fez que as pessoas ficassem pacientes. A paciência, meu irmão, produz três coisas. Primeiro, evita a precipitação. Evita a precipitação. Ajuda no domínio próprio. Ajuda você a suportar o momento. Segundo, ela produz o equilíbrio emocional. Ela dosa a ansiedade. O que é a ansiedade? É aquela sensação desconfortável e uma apreensão ligada a um fato que ainda não aconteceu. Ou seja, você sofre antes da hora, não é? A coisa não aconteceu e você já está sofrendo. Isso é ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa envenena o pensamento. A ansiedade normal é muito boa, pois ela pode nos estimular a produzir algumas coisas, sair da inércia. Mas se ela for demais, ela envenena o nosso pensamento. A paciência trabalha em outro eixo emocional. Ela sustenta para nós
o nosso ânimo, para nós não perdermos a esperança. A paciência é irmã da esperança. Aleluia! E co-irmã da fé. São 3 irmãs. A paciência, a esperança e a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É ver o invisível e crer no impossível. A coisa não está bem para você nesse momento, mas enxergue pelos olhos da fé a bênção de Deus para a tua vida. A paciência evita de a gente pecar. Tiago capítulo 5 e verso 11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sabia que Deus tem paciência com a gente? Muita paciência. Se qualquer um de nós aqui fôssemos Deus, ou fosse Deus, né? Qualquer um de nós aqui fosse Deus, misericórdia. Nós tínhamos acabado com todo mundo aqui. Aliás, Deus perdeu a paciência, sim. Deus perdeu a paciência quando o povo estava lá no deserto. Uma murmuração tremenda, o povo saiu do Egito, estava andando no deserto, né? Aí Deus falou: Moisés, vou acabar com esse povo tudo. Eu vou mandar, vai morrer tudo agora. Aí Moisés pega e ora a Deus: Senhor, tem misericórdia desse povo. Não acaba com esse povo, não. Dá uma chancezinha para ele, né? Aí passa um tempo, olha lá Moisés. Moisés começa a orar a Deus: Deus, acaba com esse povo. Pensa que é fácil lidar com gente? A coisa mais simples que tem é você ligar com a máquina. Às vezes ela para, é uma pecinha que quebrou, sei lá, você troca a pecinha, liga de novo, ela vai. Mas lidar com gente, irmão, não existe ciência exata para gente. Não existe cálculo exato. Gente, 1 mais 1 não são 2, não é? E se tiver gente na TPM ainda, aí 1 mais 1 pode ser, sei lá o quê, 1 milhão. Depende, né? Depende da gente. Depende de que gente nós estamos falando. Tem gente até bipolar, de manhã ele está sorrindo com você, de meio-dia, pronto, ela não fala mais com você. Não é assim? Gente, é complicado. Aí Moisés ora a Deus: vamos acabar com esse povo agora, Deus. Ô povo murmurador, tem comida para esse povo, tem sombra no deserto, tem aquecimento, calafetação à noite no deserto, o povo está quentinho no deserto, e o povo está reclamando, acaba com esse povo. Aí Deus aqui diz para Moisés: Moisés, calma, menos Moisés, calma, não é? Tem hora que a gente tem que ter alguém perto da gente para falar: viu, vamos devagarzinho, menos, não é? Porque quando a gente recebe notícia ruim, a tendência da gente é querer tomar providência, né? Não é assim? Tem que ter alguém perto e falar: viu, vamos pensar um pouco mais, como é que não vamos resolver isso aí? Não é? Então a paciência evita de nós pecarmos. Em 8º lugar, quando vier a tribulação. Isso aqui acontece muito com crente dessa igreja. Eu não posso falar de você que está me vendo na sua casa, não. Acontece aqui, não é? Em 8º lugar, quando vier a tribulação, não se isole. É interessante que eu já vi crente nessa igreja pedindo tempo. Pastor, a coisa está complicada na minha vida, eu vou dar um tempo. Seria a mesma coisa dizer assim: Jesus, a coisa está complicada, viu, Jesus, dá um tempinho, o senhor dá um tempinho aí, que agora eu vou tentar resolver do meu jeito, depois na conversa, depois na troca ideia. Agora, dá um tempinho para mim, não me perturbe, não me enche a paciência, que agora eu vou resolver do meu jeito. Por isso você está quebrando a cara até hoje, e vai continuar quebrando a cara, e vai continuar, não é? E às vezes o pastor não pode falar nada, porque imagina se falar por irmão: misericórdia, o pastor não presta. Então você deixa, fica orando: Senhor, tem misericórdia. E quando alguém chega para você e fala: Deus falou comigo, irmão, para dar um tempo, eu falo: Jesus, que Deus foi esse? De que inferno saiu esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Deus falou comigo, pastor, para dar um tempo. Deixa eu falar uma coisa para você: a vinda de Jesus está próxima. O Apocalipse está quase todo cumprido. A Bíblia fala que naquele dia a vinda do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Já viu um relâmpago? É muito rápido. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão dormindo, olha o fuso horário. Um está no Japão, outro está no Brasil. 2 estarão dormindo, um será tomado e outro será deixado. Bem-aventurado aqueles que subirem na vinda de Jesus, porque aqueles que vão ficar aqui vão sofrer
sofrer como nunca sofreram. E você está pedindo tempo para Deus? Você está pedindo tempo para Deus? Então, em oitavo lugar, não se isole. Então as pessoas, quando estão sofrendo, querem se isolar. É muito comum isso. Porque às vezes nós queremos curtir aquele momento da depressão. No meu tempo, a gente falava que a pessoa estava mal, né? Dizia que estava na fossa. Hoje fala da Deb, como é que é? Está na bad. Ficou mais bonito, né? Fossa era feio isso, nos anos 80. Agora está na bad. Deixa eu curtir a minha bad. E você fica curtindo a sua bad. Aliás, as músicas que mais vendem e as que mais são ouvidas são as músicas da bad, né? Você foi, você me largou, estou ferrado, não sei você, não sou ninguém. E aí vende para arrebentar. E aí você chora, chora feito uma sanfona. Olha que música linda, não é? Olha aí que coisa linda. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 10. Olha que coisa linda, irmão. Não se isole. Diz a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e verso 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo, quem? Não haverá outro que o levante. Olha aqui, o apóstolo Paulo fala coisa linda em Gálatas capítulo 6, verso 2. Ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual a lei de Cristo? O amor. Pronto. Não, mas eu quero me isolar. E se o telefone tocar, já vi lá pelo identificador de chamada, é o pastor. Lá vem ele chamar para ir para o culto. Eu não vou ligar para você, irmão, fica tranquilo. Isso eu não faço. O caminho do céu está aí. Todo mundo conhece, a televisão você liga, fala de Jesus, a madrugada inteira tem vários, que pastor de chapeuzão, pastor careca, pastor de todo jeito pregando, todo mundo sabe qual é o caminho do céu. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, para ouvir que você não deve se isolar, não se isole, porque é no isolamento que Satanás vai te derrubar. Isso é uma lei da natureza, inclusive. Aonde o leão ataca, ele espera passar exatamente toda aquela manada de boi. Não é? Esses dias eu vi no History, dá dó, ficou um boizinho para trás, ficou longe do rebanho. É aquele que o leão foi, os leões, né, já derrubaram e vieram. Não se isole, irmão, esteja no meio, esteja junto. Satanás não vai poder atentar contra a tua vida. Esteja junto, esteja junto, esteja junto. Ah, pastor, mas ninguém liga para mim nessa igreja. Mas lógico, chega atrasado no culto e vai embora antes de terminar. Que relacionamento que você vai ter? Que relacionamento que você vai ter? Há pessoas que se economizam o tempo todo, e aí reclama da igreja, reclama dos irmãos. Quando tem o trabalho das irmãs, ela não vem, fica na casa, não é? Fica em casa, deixa de estar na oração com as irmãs, deixa de estar no encontro de mulheres, do entre elas. Naquela igreja ninguém liga para mim. É lógico, você não se relaciona. Vir no culto não é relacionamento, estar no culto é relacionamento com Deus. O problema é que algumas igrejas inverteram isso. O culto é lugar de se encontrar com pessoas, aqui é lugar de se encontrar com Jesus. Eu conheço igrejas que tem 2 cultos, uma fora da igreja, sério mesmo, um culto fora da igreja e outro culto dentro. Fica aquele monte de gente conversando fiado fora da igreja. Aí tem um pipoqueiro, tem um churrasqueiro, aí tem pasteleiro, tem tudo, né? Tem até pastel de vento lá. Tem tudo, irmão. Não. Aqui é o momento de você ouvir a palavra de Deus e Deus trabalhar a tua vida. Os homens, venha para o encontro de homens, não é? Mulheres, não reclamam, porque eles estão aqui. Porque outrora eles poderiam estar em outros lugares, poderiam estar lá nos botecos da vida. Há irmãs que oram o tempo todo para o marido vir para a igreja, aí o marido vem para estar aqui, ela começa a reclamar. Eu não entendo isso. Como é que é isso? Seja sábia, minha irmã. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba com os pés. Tem umas mulheres doidas, irmã, no meio da gente. Tem umas doidonas, não é? É a Bíblia que chama você de louca, não sou eu não. Não vem falar que tu chama ninguém de louca. A Bíblia fala que você é louca, não sou eu. Vai brigar lá com a Bíblia, com quem escreveu. Não fui eu, não é? É desse jeito.
Interessante que o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia do corpo humano e a igreja. O corpo humano e a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, e o verso 12, diz assim: porque assim como o corpo é um em muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja de Cristo. Porque é um conjunto de membros, interdependentes, lógico, mas todos dependem dos outros, não é? E se um membro está ruim, o corpo inteiro sente. Sim ou não? Eu sei que você chega em casa, às vezes fala: você viu fulano? O irmão não foi na igreja hoje. Quem não comenta isso? Comenta, eu sei que comenta. Oh, senti falta do irmão, não é? E às vezes a gente fala assim: mas aquele lá não é. Não, faz falta. A gente sente falta. E às vezes uma coisa insignificante, como a unha. Eu tinha um problema sério, que eu encravei a minha unha do dedão umas 3 vezes. Rapaz do céu, e nas 3 vezes teve que ir lá, ir no médico, cortar, dar anestesia. Que coisa difícil, a unha lá, toda hora ela lembrava que ela estava ali, né? Eu ia andar, ela lembrava: estou aqui, estou inflamada, né? Eu ali, estou aqui, lembrou. Assim é a igreja de Cristo Jesus. Nós temos que cuidar uns dos outros espiritualmente. Pergunte para o irmão por que ele não veio. Manda o zap para ele, não é? Hoje é tão fácil. A gente curte tanta coisa, fala tanta coisa e não pergunta. Eu não posso perguntar, porque se eu perguntar, eu estou cobrando a presença do irmão aqui. Vão achar que eu sou o patrão dele. E agora, o pastor agora quer mandar em mim, vou na igreja se eu quiser. Infelizmente, nós estamos vivendo esse nível hoje, irmão. Infelizmente. Quando o pastor pergunta se está bem, ele já veio com um texto de 15 linhas. 15 linhas. Justificando. Mas não é, eu estou perguntando se está bem, só isso. Não perguntei mais nada, tudo bem, irmão? Precisa de alguma coisa? E lá vai o pastor perguntando por que eu estou na igreja. Então faça isso. Nós somos o corpo de Cristo. A cabeça não sou eu. Esse mesmo texto, se você continuar lendo, fala que Cristo é a cabeça da igreja, não é o pastor. Amém, irmãos? Faça a sua parte. Dê uma olhadinha que está faltando hoje. Está faltando muita gente. Dê uma olhadinha. Eu sei que tem irmãos aqui, que eu não vou nem citar nomes, que tem um ministério maravilhoso. Aleluia. Tem irmãos que vão ver por que o irmão não veio. Eu sei disso. Vai lá na casa, inclusive. O que está acontecendo, irmão? É assim que acontece, não é? Nós estamos vivendo um evangelho egocêntrico, irmãos. Aliás, não é evangelho, nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento, esse século que nós estamos vivendo. Nós só pensamos em nós. Mas em Gálatas 6:2, eu li agora: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é o amor. Em 9º lugar, quando a tribulação vier na sua vida, o que fazer? Em 9º lugar, desloque o seu olhar. Se você ficar com toda a atenção no problema, coisas irão acontecer. Primeiro, quando você fica pensando na tribulação, a sensação de dor aumenta. Segundo, quando você está focado no problema, você só pensa no problema. É interessante que a questão de dor, né? É uma coisa, nos anos 70, na guerra do Vietnã, os jovens americanos iam para a guerra e sabiam que eles não iam voltar vivos, iam morrer. Quando voltou, só os pedaços, porque as minas explodiam, mina terrestre, né? Os vietnamitas conheciam bastante o terreno, e acontecia um fenômeno interessante que foi estudado, não é? O jovem, ele pisava ali numa mina, explodia a perna dele, e ele não sentia dor. E a hora que socorria aquele jovem, colocava ele dentro do helicóptero, aí ele começava a sentir dor. Mas a euforia dele, aí foi explicado por quê. Porque a euforia dele era tão grande, que ele estava voltando para casa, mesmo sem uma perna. A euforia era tão grande, ele estava voltando para casa, estava voltando vivo, mesmo sem uma perna, porque os colegas não iam voltar vivo. Entende isso? Então, se você fica pensando na tribulação, meu irmão, você só vai viver a tribulação. Tem gente que você vai conversar com ela só vai contar os... Você fala bom dia, ela bom dia. Bom dia, quer dizer, não está muito bom dia, né? Não sei se está acompanhando a minha história, mas eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. A pessoa começa a contar todos os dias as mesmas coisas. Eu vi algumas pessoas dessa viagem que eu fiz à minha terra, e eu vi pessoas ali que eu não via pelo menos há 15 anos, e quando eu encontrei com elas contaram as mesmas historinhas que eu ouvi há 15 anos.
não estão vivendo em novidade de vida, porque elas estão focadas ainda nos seus problemas. Então, em primeiro lugar, quando você estiver na tribulação, desloque o teu olhar. Não fique pensando na tribulação, porque isso aumenta a sensação de dor. Em segundo lugar, não pense que só você tem esse problema, não é? Em terceiro lugar, quando você está focado na adversidade, você fica totalmente paralisado e a vida não anda. Todo o seu ser está voltado por aquele problema. Eu fui conversar com uma pessoa, não interessa quem, uma pessoa. Essa pessoa, tentei falar com essa pessoa 1 ano e 3 meses. E consegui falar com essa pessoa recentemente. Falei 1 hora e 40 minutos. Na realidade eu não falei. Eu ouvi essa pessoa 1 hora e 35 minutos. A pessoa reclamando, e eu que eu tinha que falar para ela, eu falei em 5 minutos, porque não tinha mais tempo, não é? Eu vi que a pessoa está com a depressão administrativa. A pessoa disse que chegava cedo no escritório, não é? E logo 6h30 da manhã, 6 horas, mas era tanto problema, e pronto, e puxou papel, e mostrou não sei o quê, mostrou ação, mostrou não sei o quê. Eu vi que a pessoa fica sentada naquela cadeira, olhando os problemas. Está focado no problema. Quando você tem problema, meu irmão, você tem que sair da cadeira, você tem que se levantar dessa depressão administrativa e procurar estratégia, porque Deus vai na tua frente. Se você ficar sentado, olhando para o problema, não vai acontecer absolutamente nada, não é? É interessante. E quando você desloca o seu olhar, coisas acontecem. Primeiro, você verá que muitas pessoas estão sofrendo mais que você. Vamos olhar para a África, pessoas morrem de fome. Vamos olhar para a guerra do Afeganistão, pessoas estão morrendo, trituradas. Quantas desgraças no Haiti, um terremoto que morreu milhares de pessoas. Guerra no Iraque, guerra na Síria. Quantas milhares de crianças órfãs, quantas pessoas morrendo de fome porque a ajuda não consegue chegar. A ONU não consegue chegar nesses lugares, porque não há uma trégua para chegar a alimentação para essas pessoas. E você está aqui nessa noite, o Senhor te deu graça, você está aqui, você pelo menos fez 3 refeições hoje aqui, você está me ouvindo, o Senhor te deu audição. Entende? Acha motivo para você glorificar a Deus nessa noite. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele dá testemunho de uma igreja lá da Macedônia. Macedônia é uma cidade. Olha que coisa interessante, está lá em 2 Coríntios, olha que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Ele diz assim, ó, a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. No verso 2 ele diz assim, porque em muita prova de tribulação, nessa igreja, houve abundância do gozo, e com a sua profunda pobreza, ele estava escrevendo para pessoas pobres, houve abundância em generosidade, ou seja, as pessoas contribuíram. Porque eu mesmo, disse Paulo, testifico que contribuíram acima do seu poder e deram voluntariamente. Uma igreja pobre, não é? Então ele fala dessa igreja que ela conseguiu ajudar a gente lá na Judéia. Gente mais pobre que eles ainda, e eles eram pobres. E é interessante isso, né? Eu quando fazia campanha de agasalho aqui, pela Polícia Militar, o Dinaldo participou de algumas vezes com a gente. Nós tínhamos um grupo de jovens que faziam com a gente, inclusive aqui da instituição. Hoje não faz mais esse mutirão aqui na cidade. Saía aqueles caminhões, peruas e carros, né, da Sabesp, da Prefeitura, da Polícia Militar, e dividia os bairros, né? Interessante que nós ficávamos com um bairro muito pobre dessa cidade, não vou dizer qual é, não é? E a nossa, é um bairro grande, e as nossas doações, num caminhão não cabia. Era 2, 3 caminhões de doação. Aí as pessoas iam nos bairros mais nobres, não conseguia quase nada. Interessante isso, né? Interessante isso. Então veja que ele fala que essas pessoas tinham problemas, eram pessoas pobres, mas elas contribuíram para ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. Você não tem ideia da força que a gente tem quando a gente se une. Quando a gente se une, as coisas acontecem. Acontece que às vezes a gente fica observando. Ah, mas sabe, mas isso. Ah, mas imagina, pastor. Ah, mas aquilo, imagina. Costumo dizer que nós evangélicos poderíamos eleger prefeitos, vereadores, governadores, presidentes. Nós podíamos eleger quem a gente
queria, mas nós ficamos olhando para nós mesmos. E nós ficamos dessa forma, não é? E aí nós reclamamos, Senhor, o que está acontecendo? Jesus, o que está acontecendo? A Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Esses versículos para mim, que o pessoal está achando que eu estou falando demais. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Lá fala que geme, sofre, né? E nós somos os fiéis, nós somos a luz do mundo. A Bíblia fala que não pode esconder uma luz. Irmão, não dá para esconder luz. Mas pastor, não dá para esconder luz. A luz, ela pode ser usada para iluminar um jardim como esse. Olha que coisa linda, uma luz verde, dando um realce naquelas folhas verdes. A luz, ela pode iluminar uma grande alameda, coisa mais linda. A luz, ela pode ornar um lugar. Mas a luz, ela pode estar sobre o lixão fedido, mas ela continua sendo luz. Você é luz, meu irmão. Não importa aonde você está, aonde você vai passar, você é luz. E não se pode esconder uma luz. Não tem jeito. A velocidade da luz é infinitamente maior que a velocidade do som. Quando você vê um relâmpago, depois de alguns minutos chega o trovão. O choque das nuvens. Primeiro você vê o raio, o relâmpago, né? Você vê os fogos, primeiro você vê a luz. E depois você vê o som. Não é assim? Não se pode esconder a luz, não é? Glória a Deus, desloque o seu olhar. Está escrito aonde isso? Provérbios 29 e verso 6. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbios 29, verso 6. Desloque o seu olhar. Desloque o seu olhar para o futuro. Quando você desloca o seu olhar, você consegue enxergar que tem solução, que existe esperança, que tem a irmã da esperança, a paciência, que tem a co-irmã da paciência, a fé. Salmos capítulo 30 e verso 5 diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O sol da justiça, o sol da manhã vai raiar na sua vida. Aleluia. Desloque o seu olhar. Desloque o seu olhar para Deus. Desloque o seu olhar para Deus. Salmo 121, olha que coisa linda. Eleva os meus olhos para os montes. Esse salmo é um salmo de alguém que está realmente precisando de uma ajuda. O salmista, quando escreveu isso, ele precisava de uma ajuda. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer, eu estou numa situação difícil, eu estou olhando, de onde vai vir o socorro? Ele responde no verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele continua, e não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não vai cochilar, não vai fraquejar, não é? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, ou seja, ele quer dizer, ele está com você, onde você está, ele está com você. Aleluia. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele livrará e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ore na sua casa, irmão. Peça para Deus colocar anjos com espada desembainhada no terreno da tua casa. Aleluia. Ele é o Senhor que te guarda. Em quarto lugar, olhe para Deus. Tem uma passagem linda em Isaías 64, verso 4. Esses dias eu falei sobre isso. Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O Senhor trabalha para você de dia e de noite. Olhe para Deus. Quando você só olha para você, você só vê problema, você só vê o impossível. Mas quando você ora para Deus, quando você olha para Deus, Ele responde para você: haveria alguma coisa impossível para mim? Aleluia.
Desloque o seu olhar para as coisas eternas. Estamos querendo viver o evangelho para essa vida. Estamos querendo viver um cristianismo materializado, onde apenas as pessoas estão atrás de dinheiro. Deus quer mais. Deus quer mais. Você tem que olhar para as coisas futuras, para as coisas eternas, cuidar da sua alma, da salvação em Cristo Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 19, que se nós esperarmos Deus somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens, porque o que Deus tem para você, é coisa que o olho nunca ouviu, e o que o ouvido jamais ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Tudo passa nessa vida, graças a Deus que passa, porque a coisa, graças a Deus que passa. Eu estou de passagem, amanhã vai estar outro aqui. Você não vai estar aí amanhã, amanhã estarão outros aí, mas nós estaremos com Ele na glória para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Olhe para as coisas eternas. Em nono lugar, é uma coisa maluca que eu vou dizer. Dê ações de graça, renda ações de graça por algo que você não recebeu. Agradeça por algo que você não recebeu. É o princípio da fé, é crer. É crer no impossível e ver o invisível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Agradeça, agradeça. Ações de graça é reconhecimento que você tem em Deus. Reconheça o que Ele tem feito na tua vida até hoje, até agora. Você está pedindo demais, fica pedindo. Começa a orar, já começa a pedir. Começa a orar, já começa a pedir. Começa a agradecer. Tiago capítulo 5 e verso 11 diz assim: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Apesar de tantas lutas, você está vivo. Apesar de tantas adversidades, você tem tido vitórias. Se tiver muitas adversidades, mas você está vivo, porque Deus permite. Tiago capítulo 5, verso 11, diz: porque Deus é piedoso e misericordioso. Dê graça por esse momento. Jó perdeu tudo quanto ele tinha. A Bíblia conta a história linda desse homem, Jó capítulo 1. Perdeu tudo que ele tinha. Chega um criado, um servo para ele e diz: Jó, os sabeus, seus inimigos, deram sobre 500 juntas de boi e de jumentos, e levaram, roubaram, e só eu sobrei para contar a história. Chegaram os caldeus, Jó, e vieram em três bandos, e roubaram 3.000 camelos, só eu sobrei para contar a história. Estando aquele falando, chega um outro e diz assim: Jó, caiu fogo dos céus, e mataram 7.000 ovelhas, e só eu sobrei para contar a história. Jó, chegou um outro dizendo: os teus 10 filhos estavam reunidos na casa do seu primogênito, do mais novo, e bateu um vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu e matou os 10 filhos, só eu sobrei para contar a história. Jó rasga a sua roupa. Jó capítulo 1 e verso 21, ele não blasfemou contra Deus, ele não xingou Deus, ele não reclamou da situação que ele estava. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o pó da terra. O Senhor Deus me deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil fazer essa oração quando você acaba de perder tudo, inclusive seus 10 filhos. Depois que ele perde tudo, ele rende graça. Ele rende graça a Deus. Mas você vê em Jó capítulo 2 verso 9, a mulher de Jó diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele disse: como fala uma doida, uma louca, assim você fala, mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberia o mal também? Em tudo Jó não pecou com seus lábios. Mas depois você vê em Jó capítulo 19 verso 25, numa situação difícil, que os amigos dele abandonaram ele, porque ele era um pobre, o homem que era o mais rico da terra de Ur, de toda a Mesopotâmia, o homem rico, terrível, tinha muito dinheiro. Os amigos foram embora, e ele faz uma oração,
Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha carne se consuma nos meus ossos, eu verei a Deus. É uma oração de depressão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas você vai ter Deus na tua vida. Você vai ver Deus na tua vida. Você que está me vendo na sua casa, Deus vai ter um encontro com você, e as coisas vão mudar na tua vida. As coisas vão mudar na tua vida. Aleluia. Mas quando você vai para Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 7, Deus muda a sorte de Jó quando ele orava. E você vai no Jó 42, do verso 12 ao verso 17, Deus dá tudo em dobro para Jó. Olha, lembra que ele tinha 7.000 ovelhas? Eu vou no verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó. Desde o início, ele teve mais 14.000 ovelhas. Lembra que ele tinha 3.000 camelos? Agora ele tem 6.000 camelos. Lembra que ele tinha 500 juntas de boi? Agora ele tem 1.000 juntas de boi. Lembra que ele tinha 500 jumentos? Agora ele tem 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia, e a terceira de Querem-Rabuque. E no verso 15 diz: em parte alguma terra havia mulheres tão bonitas e formosas como as filhas de Jó. Aleluia, olha que coisa linda. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os adolescentes e os seus descendentes até a 4ª geração. Então morreu Jó de muita avançada idade. Deixa eu falar uma coisa para você: as promessas de Deus não vão passar na sua vida, ainda que Deus tenha que aumentar os seus anos de vida, mas você vai ver Deus cumprir com a promessa dele na tua vida.